São de quem é Jesus, eu lembrei de uma visão que dá para ser debatida aqui. Porque tem essa, pelo amor de Deus, que a gente já falou no outro episódio, tem toda essa questão de tem que ir para a igreja, não tem que ir, mas eu oro dentro de casa, eu tenho contato com Deus melhor sozinho e tal. Uma coisa que eu ouvi por aí eu acho interessante é que, tipo assim, o próprio Jesus, ele não andou com pessoas engravatadas, com uma grande hierarquia, em um lugar completamente luxuoso, entende? Ele não andou com essas pessoas, ele andou com prostitutas, ele andou com ladrões, ele andou com pobres, tá me entendendo? Tô entendendo. Não é como se a pessoa fosse necessariamente e obrigatoriamente se encontrar nesse lugar. E que ela não seria obrigatoriamente necessária ficar neste tipo de lugar. Às vezes a pessoa gosta de entrar em contato com Deus sozinho, recluso no seu próprio canto, entende? Ao invés de estar num badalado, show mix gospel na sua igreja, ou se não de estar em um canto com pessoas todas engravatadas, entende? Cheias de regras e dogmas a ser seguidos. O que é que você acha disso tudo? Tá errado. Valeu! Obrigado. Não, cara, não existe cristão solitário, não pode existir isso. A igreja, a comunhão dos santos, falando da linha reformada, ela não é um ponto para salvação, ela não salva. Você congregar numa igreja, estar na igreja, não significa que você é salvo por estar fazendo isso. Tem muitas pessoas por status lá, né? Tem muita gente por status, mas o fato de você querer servir a igreja é inevitável para um convertido assim, um genuíno cristão, que realmente teve um novo nascimento. Não é que você vai se forçar a fazer aquilo, não, você vai fazer isso por amor mesmo, com todos os defeitos que a igreja tem. Por isso que não, cara, quando eu vejo uma pessoa assim, não, eu sou cristão dentro de casa, bicho, eu sinceramente, por mais que não seja o meu papel julgar quem é salvo ou não, eu tenho muita... Eu aplaudi de novo, no outro episódio. Eu tenho muita dificuldade de entender um cristão que não quer congregar, cara. Porque o púlpito, muita gente falou isso pra mim. O púlpito hoje é pra Bolsonaro, os pastores só falam... Cara, tem um monte de igreja aqui em Caruaru mesmo que não fala nem de política. Entende? Tem um monte de igreja que o fator não é pegar o seu dinheiro. Tem parentes da minha família que dão argumento que tipo não concordam com dogmas da igreja. Por isso não vão pra igreja. Entende? Entendi. Não concordo com a doutrina da igreja. Isso. Bicho, aí tem que ver o que é a doutrina da igreja. Isso é muito amplo. Porque, por exemplo, se você chega na minha igreja, que eu estou em processo de me tornar membro, você chega na igreja reformada e quer se tornar membro da igreja reformada, tu tem que prescrever os artigos de fé, cara. Tu tem que dar amém às nossas doutrinas. Tu não pode chegar... Quer dizer, tu pode chegar na igreja e dizer assim, eu acho que Deus é o autor do mal. Pode. Você pode fazer isso. Agora você vai ser doutrinado, disciplinado, o pastor vai falar com você, os presbíteros vão dizer, meu irmão, veja bem, isso aqui tá errado. Mas eu não concordo. Cara, mas quando tu disse que ia vir aqui para a igreja, tu deu amém às nossas doutrinas. E agora tá falando isso? Entende? Não dá para você chegar na igreja e dizer assim, eu acho que a homossexualidade não é pecado. Mas tu não deu amém, miserável. Tu no dia do juramento que tu foi se tornar membro, tu deu, não, amém. Crê. Então assim, aí você vai ser convidado, se você perdurar com isso, você vai ser convidado a se retirar. Exatamente assim. Educadamente falando. Educadamente, porque você não quis acatar o conselho da igreja. Então, assim, tem que ver que doutrina é essa aí que a pessoa não... Por exemplo, se a igreja tiver uma doutrina de a partir de hoje, para você ser salvo, você tem que dar 48% do seu salário para a igreja. Isso não é doutrina bíblica. Agora, se a igreja diz que somente Cristo tem poder para salvar um homem e você não concorda com isso, e você acha que a sua salvação pode ser por meio das obras, então o problema não está na igreja, está em você. Massa, aí você olha pra câmera, senão eu vou sentir que é pessoal pra mim. É você. O problema tá em você. Você que é o problema. E geralmente isso é fruto de um pensamento muito egoísta, né? Porque vamos lá, a igreja tem aí 2000 anos com todos os seus erros, mas tem cara que chega assim, pô, eles... Aí não, tipo assim, às vezes não tem nem formação teológica, pode ter, Caio Fábio, herege. Aí diz assim, tipo assim, cara, tá lá lendo a Bíblia,
Não, eu descobri isso aqui. Bicho, o livro tá lá 2000 anos, a galera devorando. Tu acha que ninguém pensou no que tu tá pensando. Aí tu não vai, tipo, se submeter ao conselho, ao que a igreja acha e respeitar isso. E vai querer dizer, não, mas Deus me iluminou. Bicho, o livro tá aí, a Bíblia tá... Novo Testamento, 2000 anos aí, o povo lendo, relendo, se matando de estudar, e tu acha que tu refutou. Tu acha que... Aí vai um questionamento. Tu acha que as igrejas hoje pecam no modo como elas recebem pessoas leigas que estão tentando entrar na religião e acabam vendo tudo isso acontecendo e não se adaptam e, tipo, perde pessoas que poderiam ser cristãs? É um problema... Tipo, uma igreja com dogma muito à risca, ou se não outra igreja que quer ser muito dos jovens, aí acaba tendo... Cara, o melhor de tudo é a confessionalidade. Eu acho que o mais saudável para a igreja cristã é ser confessional. É o que é que os nossos documentos dizem. Não que o documento seja absoluto, tanto que ele já foi mudado, os nossos documentos já foram mudados. Mas eu acho realmente que a igreja evangélica, assim, na sua maioria hoje, sofre muito ou desses dois problemas. Ou ela é muito rígida em coisas que não tem nem sentido, biblicamente falando, ou ela é muito liberal. E ela quer tornar a igreja a liturgia que deveria ser sagrada num liberalismo, fazer do jeito que quiser. Então eu acho que o meio mais saudável é procurar, você e quem tiver interesse, procurar uma igreja confessional, uma igreja que seja séria e trate a Sagrada Escritura como a lei absoluta do cristianismo e as nossas confissões, que são os nossos catecismos, que, por incrível que pareça, catecismo não é coisa só do catolicismo romano, nós temos também catecismos, confissões. Nós passamos por processo de catequese, que é ser ensinado a doutrina, e eu acredito que quanto mais confessional a igreja for, maior ela vai ser adepta para trazer pessoas novas. Entende? Porque eu vejo, graças a Deus, pelo meio que eu congrego, no meio reformado, assim, inclusive convido vocês aqui da produção a conhecer a Igreja Reformada algum dia, quem estiver assistindo aí também. Cara, é um ambiente assim tranquilo, você chega lá, todo mundo vai falar com você, no final do culto cada um leva uma coisinha, come um bolo, um pão assado, uma Coca-Cola. Olha, tu deu uma ênfase na Coca, hein? Com Coca-Cola, cara. Não é Pepsi que nas outras igrejas, não é Coca aqui. Coca, que não é Simba Guaraná. mas assim, a igreja é isso, bicho, é abraçar as pessoas mesmo e não abraçar os seus pecados. Como você falou aí de Jesus, muita gente entra em confusão com isso. Jesus realmente andou com prostitutas, ele andou com ladrões, com publicanos. O apóstolo Mateus, ele era publicano, era cobrador de impostos e era uma coisa assim, muito mal vista pelos judeus da época. Mas pra mim é muito mal visto, um pagador de imposto, inclusive. Não, mas ele é cobrador mesmo. Ele cobrador. É pior. O pagador pra mim é trouxa, o cobrador é mal visto. Mas Jesus, ele não ia com a intenção de... aceite-se como você é. Não, ele mesmo disse, quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz e me seguir. E negar a si mesmo, negar suas vontades. Negar os seus ímpetos sexuais. Negar os seus desejos glamurosos. Negar os seus próprios pensamentos pecaminosos, negar a si mesmo, cara. Então, esse evangelho aí que a gente vê hoje em dia, de que você tem que se aceitar homossexual, tem que se aceitar lésbica, você tem que se aceitar, sei lá, avarento, se aceitar grosso como você... Não, cara, isso é mentira. Isso é o caminho pro inferno. Você tem que aceitar quem Cristo é. Porque as pessoas têm um problema de relacionamento. Tipo assim... Um relacionamento como Jesus, a gente pode fazer um paralelo com um relacionamento com uma pessoa. Que relacionamento saudável é esse que tu que tem que me aceitar como eu sou e eu não posso aceitar como você é? Não é isso, bicho. Você tem que aceitar Jesus como ele é. Não é ele se dobrar à sua vontade, cara. Isso não existe, pô. Existe na língua do capeta. Tá vendo? Língua do capeta. Mas assim...